presa no Brasil? Quem são elas? Como vivem? E o que o Estado brasileiro oferece? Quais seriam as alternativas penais? Por que não haveria machismo no mundo do crime, se o machismo está na sociedade brasileira? Ser esquecida é um destino de abandono e dos mais terríveis dentro do presídio. A história que nos é contada sobre o que aconteceu em Natal, Roraima, Manaus, é uma história de que facções estão operando como bandos furiosos dentro dos presídios em matança mútua. Essa é uma das histórias que nós contamos. Mas se as facções existem, elas são do conhecimento do Estado. A organização de um presídio, em alguns deles, há uma figura, e isso eu conheci de perto em unidades para adolescentes, unidades de internação, que se chama carômetro. O que é um carômetro? Quando uma nova adolescente ou adolescente chega nesse sistema, que é quase um presídio para adolescentes, ela olha uma ficha em que ela vai dizer inimigo, inimigo de sangue, né? Guerra. E ali a organização do presídio vai ser feita de forma que os inimigos, as facções, não fiquem numa mesma ala, numa mesma cela. Ou seja, quando uma geografia do presídio ela é alterada de forma que as facções elas estão face a face, há uma geografia de controle pelo autoextermínio. O que eu quero dizer com isso é que não é apenas uma guerra entre homens odiosos do mundo do crime, o que nós vimos nos últimos dias. É também uma organização de uma instituição, da qual essa é uma regra básica, que todos que já passaram por presídio sabem, que a melhor maneira de colocar um preso em risco é organizar a geografia do presídio por homens em ódio mútuo, por presos em ódio mútuo, próximos uns dos outros. Então, a minha hipótese, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu intencionalmente nas rebeliões dos 3 estados, mas esse é um cuidado mínimo de se saber como organizar-se um presídio. E aí nós vamos para a pergunta, e como acontece com as mulheres? A geografia do presídio também é uma geografia de controle sobre o que nós chamamos de firminhas. Essa gíria varia no Brasil inteiro, entre coalizões, entre facções. O universo prisional feminino há sim vinculações às organizações masculinas, não na mesma proporção, não na mesma intensidade. Os presídios mais periféricos, quando eu chamo periféricos, por exemplo, o presídio do Distrito Federal, da capital do país, do qual eu conheço, se contava nos dedos pela segurança quem eram as mulheres vinculadas às grandes facções do país. As organizações de amizade ou de guerra, elas eram construídas do mundo da rua, como se descreve, do mundo do crime, elas atravessam as paredes do presídio e passam a organizar a vida dentro do cárcere, mas não com a intensidade de uma composição de facções. Eu não diria o mesmo sobre a realidade de São Paulo, sobre a realidade do Rio de Janeiro. E aqui é um ponto muito importante. Todas as nossas perguntas sobre o que acontece dentro dos presídios no Brasil, eles são relatos majoritariamente feitos pela polícia, feito pelos agentes penitenciários, que comumente nós chamamos de carcereiros, e muito pouco por estudos em profundidades que atravessaram a parede do presídio, a porta do presídio, e foram entender a organização de cada presídio específico. Ou seja, falar do que acontece em um presídio, comandado pelo PCC, comandado pelo comando, e transportá-lo para o sistema prisional brasileiro, eu diria um equívoco sociológico básico. Então, sim, nós temos lideranças femininas, algumas vinculadas às grandes facções. Em presídios mais periféricos, isso é menos comum. Mas isso não quer dizer que não hajam firminhas, guerras e organizações espaciais. A paz de um presídio depende do conhecimento desse sistema de organização e que depende da vontade da administração do presídio, especialmente dos agentes penitenciários, de manter esses grupos apartados do banho de sol à distribuição nas alas. Se em algum momento essas facções se encontram, há sim ou um desconhecimento básico de como se estrutura o mundo do crime dentro do presídio, o mundo do crime que eu digo suas relações e inimizades, ou uma intencionalidade de permitir um confronto.